Boa tarde, presidente. Boa tarde, os colegas vereadores, as colegas vereadoras, a toda a comunidade, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, aqueles que também nos acompanham através dos canais de comunicação dessa casa. Eu quero começar essa tarde agradecendo as mensagens que a gente recebeu aí de apoio, de solidariedade a tudo que a gente expôs aí, que estava, né, aqui preso, já não é de hoje, 3 anos aí vivendo algumas dificuldades e obstáculos como consequência da nossa independência e da nossa postura aqui, de ter claramente uma posição que é a cidade de Blumenau. E quando a gente tem essa posição, a gente tem independência aqui de vir e de votar favorável o que a gente acha bom para a cidade, mas também, né, de votar contra, enfim, e de fazer, sobretudo, o papel aí que cabe constitucionalmente a um parlamentar. Eu queria, na verdade, começar aqui elogiando, porque eu acho que as boas atitudes são necessárias da gente elogiar. Eu recebi há pouquinho, agora, antes de entrar aqui, o relatório do intendente aqui, distrital do Garcia, Carlos Alberto Bittencourt, com um relatório de prestação, sobretudo de conta dos trabalhos. Acho tão legal isso. Quero deixar aqui, parabenizar ele, parabenizar as pessoas engajadas, envolvidas, as pessoas que estão nesses espaços e dão prestação de contas, com respeito, sobretudo, a esse parlamento, porque uma vez que a gente recebe essas informações, a gente também pode passar para a comunidade, para as pessoas que procuram. Então, acho que atos como esse têm que ser valorizados, e eu faço aqui esse registro por uma questão de justiça. Quero também fazer um registro com muito orgulho, porque foi aprovada, muitos de vocês devem ter recebido essa informação, foi aprovada uma lei aqui em Santa Catarina que prevê multa, né, em relação à prática de maus tratos contra os animais. E eu posso dizer com muito orgulho que essa lei que foi aprovada na Assembleia Estadual em 2021, ela foi aprovada aqui, lei da nossa autoria, em 2017. 4 anos antes da Assembleia aprovar, a gente aprovou aqui com o voto favorável de todos os colegas vereadores e vereadoras. Então, a gente também tem que se orgulhar das conquistas institucionais que a gente tem em relação à casa. Até porque a gente, por mais que alguém apresente, enfim, mas as conquistas são da casa, porque a gente não aprova as coisas sozinho. Então, é muito importante dizer isso, que sim, a gente também tem, enquanto Câmara Municipal, méritos em relação a alguns projetos que são. E essa foi uma discussão que foi inédita e teve aqui a sensibilidade dos colegas na época, então eu compartilho isso com vocês. Falando nessa questão, aproveitei ontem para fazer uma visita em relação à questão do CEPREAD, a gente tem as imagens ali, até separar muito bem as coisas, fazer aqui esse reconhecimento também, vereador Alexandre, a diretora Tati, muito atenciosa, né, uma pessoa do bem, uma pessoa que está tentando desenvolver as coisas lá. Fui com a vereadora de Gaspar, a vereadora Fran, que é minha amiga, também líder RAPS, né, uma pessoa muito especial, vereadora mais votada da cidade de Gaspar, reconhecido o trabalho também nas urnas, e a gente faz parte de um grupo fora, e ela quis conhecer melhor também essas situações de política pública, e fomos também com a Laís, que é a presidente da comissão da OAB de Direito dos Animais, recém-criada, minha amiga, a doutora Laís, e uma luta muito grande dentro da nossa categoria também, para a gente acompanhar essa questão. Então, quero separar as coisas. Sei que as pessoas que lá estão tentando fazer, na verdade, o que é possível. Mas eu preciso trazer aqui uma informação com um pouco de tristeza, e dizer e compartilhar. E venho aqui, em nome das protetoras, em nome das pessoas que amam os animais da cidade, que acompanham, que sabem das demandas, dizer que as castrações dos animais estão paradas na prefeitura da cidade de Blumenau. Estão paradas. A demanda está aí, a demanda ampliou por conta da questão da pandemia. Mas, Bruno, isso não é possível. Foi feito outro dia a inauguração, foi feito oba-oba, tudo. Estão paradas? Estão paradas. Estão paradas. A alegação é que ainda não vieram, na verdade, a questão dos produtos, enfim, dos materiais necessários, né, em relação à situação para fazer o desenvolvimento das castrações, e que o convênio ali tem problemas burocráticos, não é de hoje, aliás, não é só nessa área, está tendo que resolver algumas questões aqui o quanto antes. Mas isso é um equívoco de gestão. As castrações paradas na cidade de Blumenau é um equívoco de gestão. Isso tem que ser resolvido, tem formas administrativas para se resolver isso. E aí a gente tem que discutir a questão do modelo. E eu falei outro dia, a questão do modelo. Foram feitas agora investimentos lá. Será que isso vai funcionar por determinado período de tempo? Porque hoje eu entendo que o modelo está equivocado. Aliás, fiz uma audiência pública nessa casa que encaminhamos isso para repensar. Fiz indicações que nunca foi respondido, porque as minhas nunca são. Mostrando de outras cidades que estão adotando outras maneiras. Vereador Gilson, vereador Adriano, cidade, por exemplo, de Jaraguá, que está fazendo, sobretudo, parcerias com as clínicas, na verdade,
desenvolvendo economia local, comércio local, e precisa ser questionado e precisa ser discutido essa questão. Porque se a gente tivesse com as clínicas, por exemplo, não estaria parado. Não estaria parado, porque as clínicas andariam. Então, equívocos de gestão, sim, e alguém tem que ter aqui coragem de fazer o verdadeiro papel. Vejam bem, eu só estou visitando, fiscalizando. Mas parece que aqui é uma coisa de outro mundo, quando algum vereador parece que fiscaliza, tem gente lá que não gosta. Né? A gente está aqui mostrando o problema e mostrando a solução. É isso que eu faço. A gente faz política aqui de forma séria. Então, estou dizendo que tem um problema e poderia ser diferente, com entendimento de gestão mais apurado, que infelizmente não há. Com certeza, uma parte aos 2 colegas vereadores. Autorização do orador, a parte concedida ao vereador Adriano Pereira. Bruno, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, também concordar com a vossa fala na tarde de hoje. Vossa Excelência sabe muito bem que na nossa região, por exemplo, na comunidade, tem muita demanda reprimida nessa área, tem muito que avançar na questão do bem-estar animal no nosso município, há muito atraso, sim, comparado a outros municípios do nosso estado, e há muito que se fazer. Não basta fazer acenos, falar de programas, lançar isso, lançar aquilo em véspera da eleição, para conquistar o público, né, que se preocupa com a causa animal, para conquistar o voto de quem se preocupa com as questões da causa animal, e depois, né, durante a gestão, administração, deixar isso assim, né, enfim, então Vossa Excelência tem bastante razão, como também tem as demais questões aí que, enfim, infelizmente, a gente apanha para municípios pequenos da nossa região, que estão de parabéns. Nós não estamos fazendo errado, estão fazendo certo, mas a gente perde. Eu citei outro dia aqui o exemplo de Luiz Alves, entregando escritura para milhares de famílias lá, e Blumenau, para entregar 20, 30 escrituras nos loteamentos aí que precisam ser regularizados, é uma novela de 20, 30 anos. Obrigado. Autorização do orador, a parte concedida ao vereador Marcelo Lanzarin. Vereador Bruno, Vossa Excelência sempre traz esse tema aqui, essa casa, a causa animal é extremamente importante, e o nosso papel é esse. Vossa Excelência está certo, e não há constrangimento, e nem tem que ter constrangimento se o vereador for até a qualquer repartição pública, a qualquer serviço, fazer o seu papel, que é de fiscalização. O vereador Bruno tem feito isso, tem dado sugestões, ao mesmo tempo que reconheço que nós precisamos avançar. Nós precisamos, e aí, vereador Adriano, me permite, vou fazer uma parte do à parte. Eu acho que nós temos que ter orgulho, sim, de Blumenau. Eu não posso só vir aqui e dizer que Blumenau fica atrás desse município, daquele outro, quando, na verdade, na grande maioria absoluta das vezes, somos referência para esse país. E estamos dando exemplo agora, no meio da pandemia, como a cidade que tem a menor taxa de letalidade do Brasil entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Os desafios são imensos e esse é o nosso papel aqui. Vereador Bruno Cunha, parabéns pelo trabalho. Eu tenho certeza que essa discussão continua lá no CEPREAD. Um grande abraço. Obrigado, vereador Marcelo. Mais 2 minutos e meio, se possível. Concedo mais 2 minutos e 30 a Vossa Excelência, vereador Bruno Cunha. Vereador Marcelo, pegar um pouco no pé aqui, concordo que tem vários fatores positivos em relação à questão dos humanos, mas como eu falei, está deixando a desejar, sim, algumas questões técnicas aqui de gestão em relação a essa parte dos animais, que também é muito importante, e fazer novamente esse pedido. A gente mostrou o problema, a gente está mostrando uma discussão maior que em determinado momento vai ter que ser feito, e a gente já sugeriu em algumas situações aqui, e deixar isso claro para os colegas, mas que precisa resolver esse problema. A demanda está muito alta e as protetoras realmente, né, estão, com toda a razão, pedindo mais do que discursos, inaugurações, mais medidas concretas. E também faço, vereador Marcelo, reconhecimento nesse sentido, porque, querendo ou não, 2013 foi inaugurada essa estrutura aqui, na cidade de Blumenau, na época na gestão do Napoleão, que botou essa política pública, e com todas as dificuldades, o município de Blumenau ainda mantém essa questão, né, e falta isso, sim, em relação ao governo do Estado, porque o governo do Estado não tem nada de política pública em relação à questão de proteção animal. Então, o município fica, na verdade, sobrecarregado por essa ausência, diferentemente de outros estados que a gente encontra por aí. Então, também temos que ser justo e colocar essa questão. Gostaria de fazer aqui também um registro, peço até perdão, estava empolgado aqui com a fala, o Ronaldo, grande líder aqui, meu segundo suplente do Partido Cidadania, uma honra tê-lo aqui sempre na casa e sempre batalhando aí pela comunidade, conheço a tua história e, enfim, é um grande guerreiro. Quero também fazer um registro, um pedido do seu Vilmar, por calçamento na rua dele, na verdade, né, tá cedendo, a gente tem até algumas imagens, nos procurou,
procurou contato em relação à administração pública, ainda não foi atendido. A gente pede novamente aqui uma atenção especial para essas demandas da comunidade também. Enquanto vereadores, parlamentares, a gente tem que ser porta-voz da situação. Temos aí a demonstração. Vereador Carlos Wagner Alemão, eu só gostaria, o senhor não está esperando, mas eu gostaria de fazer um registro e fazer aqui, parabenizar publicamente o vereador Carlos Wagner e dizer, vereador, que eu tenho muito orgulho de ser seu colega, muito orgulho de literalmente sentar do seu lado, porque o senhor faz a diferença na cidade de Blumenau, muito antes de ser vereador, como empresário, com o coração grande que tem, e o senhor faz muitas coisas positivas na sociedade. Ontem eu tive a oportunidade de ver uma delas, não vou falar aqui, porque se o senhor que faz tanta coisa boa faz porque realmente quer fazer e não quer falar, eu não acho que eu tenho direito de dizer exatamente o que foi. Mas eu quero dizer que eu fiquei muito emocionado de ver uma ação muito bonita que o senhor desenvolveu, então dizer que isso é muito legal, é muito bacana, continue assim, tenho muito orgulho de ser seu colega. Queria deixar isso aqui registrado. Obrigado a todos.